Amém, 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 amém. Você crê? Amém. É somente crer. A maior mensagem do profeta foi essa. Somente crer. Se a gente crê, então tudo é possível. Se não crê, a gente fica a vida inteira lutando e não descobre nada. Porque falta o principal. Fé, diz o irmão Brana, que é a revelação. A gente precisa de fé, precisa de crer. E fé é revelação. E se você é revelado, aquilo que era escondido se fez claro para você. Amém? Quando vem para o sul, sempre fico rouco. Não está tendo jeito, né? Muda o clima e a gente fica rouco. Vamos ler a palavra de Deus. É São Mateus capítulo 16. Eu vou ler este versículo apenas para falar sobre uma palavra, a revelação. São Mateus 16. Deus abençoe vocês que puderam vir. E domingo a gente chegará aqui na hora do culto também, porque é longa viagem de Gravataí até aqui, e teremos a reunião na parte da manhã lá, para depois vir para cá. Domingo teremos a ceia, a partir de 15 para as 8, deve começar nossa reunião. São Mateus 16, verso 17. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Grande Criador, nós precisamos de Ti. A Sua palavra é verdade e nós cremos na verdade. Como seres humanos, cada um de nós tem sua fraqueza. Tem o seu lado vergonhoso, tem o seu lado reprovado, mas a revelação é dada ao Filho de Deus. E no meio de tanto fracasso, existe uma luz. E onde a luz aparece, as trevas têm que desaparecer. E a luz é a revelação que o Senhor deu ao seu povo. Obrigado por esta oportunidade. Me ajuda a ajudar seus filhos mais um pouco. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos então meditar mais um pouco sobre a revelação. Falando nesta palavra, eu tenho que falar sobre a maior revelação. Aquilo que Deus deixou para os dias da voz do sétimo anjo, e que não poderia outro revelar. Eu não estou aqui para revelar, eu estou para contar que foi revelado. Estou apenas para avisar que foi revelado. E estas coisas foram prometidas a nós, que seriam manifestadas nos dias da voz do sétimo anjo. Então, como sempre gosto de confirmar, você não diga que isso está para frente. O sétimo anjo já está para trás. Então, a revelação de tudo o que você precisa já está para trás. Só precisa você ser revelado. Se você alcança esta revelação, aquilo que outros não sabem, você fica sabendo. Pedro andou com Jesus e ele ficou sabendo. Ele disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Outros não puderam dizer.
Irmão Brana chegou a dizer que a revelação é dada ao indivíduo e não foi dada ao grupo inteiro de discípulos, mas foi dada a Pedro. Os demais devem ter tido sua revelação, mas Pedro foi um que manifestou aquela revelação. Ele falou claramente para os outros quem era o Filho do Homem. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora os outros sabiam também, mas ninguém falou nada, porque a revelação sempre vem a uma pessoa. E esta pessoa, no tempo que a palavra teria que ser revelada, só podia ser o profeta, William Branham. Deus não prometeu fazer isto nos dias do oitavo, porque não existe. Ele não disse que faria isto para um grupo de pessoas, porque é contrário à sua palavra. Deus só revela a uma pessoa. O importante é, se você não crer em uma pessoa, em um homem, você não pode ser revelado. O povo tinha que crer. Pedro creu num homem. E aquele homem era Jesus Cristo. Bom, você diz, ele é Deus. Eles não criam que ele era Deus. Ele era um homem. Todo sintoma de um homem ele tinha. Ele cansava, ele chorava, ele dormia, ele sentia sede, sentia fome. Tudo que é de um homem ele tinha. Mas dentro estava Deus. Então você tem que ter a revelação de que naquele homem está Deus. Se em Cristo estava Deus em carne, você tem que ter a mesma revelação para o tempo final. Em William Branham estava Deus. Para revelar toda a palavra, aquilo que não conhecíamos durante o período das 7 eras da igreja, ele prometeu que nos dias da voz do sétimo anjo, e o sétimo anjo não é um ser celestial, o sétimo anjo é um homem, é um ser terrenal. E nos dias deste homem, que caçava, que pescava, que tinha falhas, nesses dias, Deus ia revelar sua palavra. Então, ele revela ao homem. Depois que irmão Branham partiu, a quem ele vai revelar a palavra? Tudo está revelado. Mas depois de tudo revelado, irmão Branham diz, dentro da revelação ainda existe um mistério. Existe o sobrenatural dentro da revelação. E que somente o eleito pode captar este sobrenatural. É disto que eu quero falar. E daquilo que você sempre gosta de ouvir e crer. Os 7 trovões. O que é os 7 trovões? É interessante que foi perguntado para o irmão Branham se os 7 trovões eram uma revelação dada a um homem. Presta atenção. Ele não contradiz. Você apenas tem que posicionar estas coisas. Aquele homem perguntava para o irmão Branham, dizendo para ele, você tem condição de escrever uma Bíblia. E irmão Branham disse para ele, mas eu não posso fazer isso. Diz, por que você não pode? Você tem todas as qualidades. Irmão Branham disse, mas veja, você não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. Não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a conhecer a algum homem? Eu disse, não, Senhor.
Isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Então, de toda maneira, o que é os 7 trovões? É uma revelação. O que os 7 selos fizeram? Abriram a revelação do que era os 7 trovões. Mas eles queriam saber se aquilo não era uma revelação para ser dada a um homem. E irmão Branham disse, não. Pô, irmãos, eles fizeram esta pergunta e sempre falavam com o irmão Branham, esperando que ele respondesse depois dos selos revelados, se ainda a revelação dos 7 trovões seria dada a conhecer a algum homem. E não podia ser dada a conhecer a um homem. Olha para você ver. Já estava revelado dentro dos 7 selos. Agora, cada um de nós, ao lermos os selos, precisamos ter esta revelação. Porque já foi revelado. Não vai ser dada a conhecer esta revelação a mim. Tem que ser dada a você. Se for revelado a mim, eu vou no rapto. Se não for dado a conhecer a você, você não irá no rapto. Porque para ir no rapto, se precisa de 7 trovões. Ninguém vai no rapto sem os 7 trovões. Irmão Branham disse que os 7 trovões é que dão fé de arrebatamento. Primeiro selo, 122. Então, se eu preciso desta revelação, que é fé de rapto, senão eu não vou. Eu posso ser um bom crente, eu posso ser um bom moralista, eu posso não fazer coisas erradas, mas se eu não tiver a revelação dos 7 trovões, não irei no arrebatamento. Nem eu, nem você. E isto já foi dado. Está dentro dos 7 selos. É só ler e crer. Não precisa Deus fazer mais nada. Eu vou abrir isso outra vez. Não, já está aberto. Quando Deus abriu o livro para o irmão Branham, ficou aberto. Deus não abriu o livro para mim. Ele abriu para o irmão Branham. Quando ele abriu para o irmão Branham, irmão Branham pregou para nós um livro aberto. Então, não tem nada escondido sobre os trovões, sobre o 7º selo, não tem nada escondido. O livro foi aberto. E se foi aberto, foi revelado. E se foi revelado, eu tenho que ler e encontrar esta revelação lá dentro. Não é questão de ficar falando para os outros. Olha, isto é isso. Já está escrito aqui dentro. Outra coisa que é muito importante, o que o irmão Branham não sabia até o 7º selo, ele pregou depois do 7º selo. E deixou estas coisas todas claras aí para nós. Se todos que fazem a mensagem, como o irmão José, Goiânia e Paraná, que faz as mensagens do profeta, conseguir fazer todas as mensagens de 63 a 65 é o suficiente para o povo. Você não precisa ter as 1000 mensagens, 1100 mensagens de irmão Branham para ir no arrebatamento. Você precisa ter revelação da mensagem do irmão Branham. Agora, para começar, você tem que ter revelação primeiro de que o irmão Branham foi o profeta. Você tem que ter revelação de que ele foi o 7º anjo. Você tem que ter revelação de que Deus não daria esta revelação a nenhum outro, senão ao 7º anjo. É somente isto. Aí você vai na mensagem e descobre. Você aprendeu comigo? Não, você aprendeu com o irmão Branham. Eles ficam lutando contra o cordeiro ter saído do trono. Pô, mas se o cordeiro não saiu, o livro não foi revelado. Se o cordeiro não saiu do trono, então não tem nada aberto para nós. Porque era ao sair do trono que ele tomava o livro e abria o livro para o 7º anjo.
Agora, se você toma este livro aberto, coma ele. Porque o problema das pessoas não saberem hoje das revelações é porque não comem. Pode estar tudo na mesa. Está bonita aquela mesa. Tem frango assado. Tem leitoa assado. Tem uma boa macarronada. Tem o arroz, o feijão. Olha, tem os legumes. Está tudo ali. Mas você não come. Você vai ficar só com vontade. Ao sair dali, você dirá: oh, como estava o sabor daquela macarronada? Como está o sabor, será, daquela leitoa assada, daquele frango assado? Eu não sei. Aí o outro que comeu pode dizer: olha, estava tão bem temperado, estava tão gostoso, mas você só viu. Tem gente que vê a mensagem, vê os livros do profeta, mas não come. E a esposa de Cristo, que ela está tipificada em João, no capítulo 10, verso 8 de Apocalipse, ela come. Ela vai ao anjo forte e diz: dá-me o livrinho. Esse livrinho contém toda a revelação. Você hoje não tem um livro, a Bíblia, como um livro fechado que ninguém sabe nada. Depois de 63 para cá, a Bíblia é um livro aberto. Só falta ter gente que chega ali e coma. Agora você pega uma mensagem e diz: ah, não. Você sabe o que tem nas mensagens de Mombrana? Muitas vezes tem testemunhos que o Mombrana começa a contar de pesca, de caçada, e as pessoas a dizer: ah, não. Eu comecei a ler a mensagem e só estava falando em caçada, caça, pesca. O que você fez? Parei. Aquilo ali foi posto exatamente para você não comer o livro. Já está ali para você não comer. Porque você queria outras coisas. E Deus começa na natureza. Ele começa a falar que pescou, que caçou. Aí depois vai abrir aquilo para você. A pessoa só começa, mas nem come o livro. A maioria do povo da mensagem tem a mensagem na mão, mas eles só começaram e não sabem mais nada. Não é porque são pessoas más. Não. Elas foram impedidas de alguma forma. Você sabe que Mombrana diz que aqueles 4 evangelhos, eles estão protegendo o livro de Atos. Por que as pessoas não são batizadas em nome de Jesus Cristo? Porque Mateus não deixa. Mateus é o leão e ele ruge, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles não passam do leão, eles não têm condição, e eles estão guardando o livro de Atos. O leão é o primeiro, ele é o Mateus. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Primeiro você tem que passar pelo leão. Você não pode chegar lá. Para você chegar lá dentro do tabernáculo, primeiro você tinha que passar pelas tribos ali fora. E cada tribo tinha uma cabeça de 3 tribos. Ele era o cabeça. E você tem que passar por ele, tem que passar por Rubem e os demais. Você tem que passar, não adianta. E se não passar, não chega lá. Então as pessoas, elas não chegam nem no batismo em nome de Jesus Cristo, porque o leão, Mateus, não deixa. Agora, qual o problema de não chegar em Apocalipse 10, 7, Apocalipse 10, 8? Qual o problema? É o leão outra vez. Entende? Lá no Velho Testamento, era o leão que estava guardando, era o boi, era o homem, era a águia. E aqui no Novo Testamento, outra vez, vem os evangelhos representando o leão, Mateus, o Marcos, o boi, Lucas, o homem, e João, a águia. Eles não conseguem chegar lá.
Aquilo está segurando. E para chegar na revelação de Apocalipse 10, o que impede? Está ali o capítulo 4 de Apocalipse, verso 7. Leão outra vez. Está o leão, está o boi, está o homem e está a águia. Está impedindo, porque está guardando a revelação para o eleito. Não é qualquer um que chega lá, não. Nós, se possível, colocaríamos qualquer um lá dentro, mas Deus não permite. Ali já tem os guardiões. Quando Adão e Eva pecou, Deus colocou guardiões ali, os querubins, para guardar o caminho da árvore da vida. Mas ele podia ter deixado. Mas não, Deus sabia, se eu deixo esse caminho aberto, o homem pecou, se ele come da árvore da vida, acabou. É eternamente. Não tem conserto mais. Então é proteção. O que você pensa? Deus está impedido? Não, Deus está protegendo você. Ele protegeu o homem, colocando querubins, para que guardasse aquela porta da árvore da vida, para que eles não tocassem na árvore da vida. Porque se não puderam tocar primeiro na árvore da vida, tocar na árvore do bem e do mal, então agora eles não podem tocar na árvore da vida. Deus não é um jogo que você joga aqui, vou experimentar. Se não der certo, eu jogo na árvore da vida. Não, Deus já falou. Se você comer desta árvore, você morre. Por que eles não foram direto e comer da árvore da vida? Não tinha querubins ali guardando. Não coma. Não, teve depois que eles pecaram. Aí os querubins foram postos lá para poder proteger o caminho da árvore da vida. E é isso que Deus tem feito. Os selos foram revelados. Os trovões estão dentro dos 7 selos. Mas tem 4. Os 4 rostos estão ali, protegendo o caminho desta revelação. Só o eleito passa por ali. Você pensa que o estranho passaria pelas tribos? Rubem era o cabeça de uma. Você pensa que passaria? Não, o estranho não passaria. Você não pode passar. Você é estranho, fica aqui no arraial. Não, eu quero entrar, não. Você não pode entrar. Você é estranho. Você não é de Israel. Fique aqui. O leão já não deixava. Então não é qualquer pessoa que vai chegar à revelação dos trovões. A gente quer dar para todo mundo, mas a pessoa é estranha. A pessoa não tem luz. A pessoa é mista. Ela é uma raça mista dentro da igreja. Como havia um misto em Israel, há um misto dentro da igreja. E não pode chegar a esta revelação. Então Deus coloca aqueles guardiões ali. E ali estão os 4 guardiões. O leão está ali. Você não pode entrar. Só pode entrar o eleito. Outro não. Você não pode entrar agora. Se é eleito, você vai entrar. O caminho está aberto para o eleito. Mas o incrédulo não pode chegar lá, o leão já barra. Ali Mateus já escreveu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi para isso. Aí o crente chega ali, o católico chegou ali, já chuviscou água na cabeça da criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegou em Mateus. Aí o crente veio mais tarde com o nome de Lutero e continuou aspergindo água sobre o pecador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí veio Wesley com a santificação, aspergiu água outra vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vieram os pentecostais, pensando, vai mudar a coisa. Mudou só de aspersão para imersão. Aí desceram as pessoas nas águas, mas o leão ficou guardando o caminho. Eles não chegaram em Atos.
Falta de eleição. E é a hora que nós queremos que eles chegam lá. Não foram eleitos para aquilo. Pode deixá-los quietos. Eles não são eleitos para aquilo. Se você foi, vai e coma lá o que está no livro de Atos. Coma, porque o leão não te proibiu. O leão não diz, você é estranho, você não pode entrar lá. Não, porque você teve revelação. A revelação é uma porta aberta. A incredulidade é a porta fechada. E Deus coloca isso ali para que as pessoas não cheguem ao caminho da árvore da vida e coma e aí morra eternamente. Como não existe a morte eterna, Deus já proibiu lá no princípio. É só vida eterna. Se você comer deste fruto, você morre. E daquele outro, você vive. Adão nem Eva teve desejo de comer da árvore da vida. Irmão, a revelação, ela é simples, que as pessoas não têm vontade de comer. Elas olham, observam, mas não comem. É muito simples. Aí veio o conhecimento do bem e do mal, é atração, é sensualidade, é igreja bonita. Começar de mulher, de atração da mulher, atração na igreja, beleza da mulher, a beleza da igreja. Aí vai levando tudo para esse lado e você chega ali. Aí está onde a pessoa vai e come do fruto. Os crentes vão e participam e faz uma bela congregação. Quem que é que não quer ter uma bela congregação? Quem é que quer ficar simplesmente como João Batista? Quem quer ficar como João? Um pregador que ganhou meia dúzia de gente. E ainda 2 largou dele. E passou para Jesus. Quem quer ficar numa igreja dessa? E ter um pastor que parecia um louco na expressão do povo do dia, porque a sua mensagem era uma mensagem do mato. Fala em serpentes, escorpiões, machado. A pessoa não está doida. Não é teólogo esse indivíduo. Você pode ver que o palavreado dele não corresponde ao que o povo quer. Eles queriam que falasse em coisas belas. Aí João já chegou metendo machado na raiz. Ele fala, não, esse indivíduo aí, o pai dele deve ter trabalhado na roça, derrubando árvore. Aí ele vem com essa mensagem dele. É serpente, escorpiões, raça de cobra. E você santura raça de víbora. Ele diz, o que é isso? Você vai escutar um homem desse? Não. Você já escutou o nosso Anás? Nosso Caifás, ou você chega lá, benditos do Senhor. Se eu fui na reunião de João, um dia eu fui e já olhou de longe. Quem vos induziu a fugir da ira futura? Raça de víbora. Nem acabei de chegar. Mas sempre Deus trabalhou dessa forma. O revelado não tinha medo dessas palavras. O revelado chegava lá e dizia, pode falar. E parava, ele ouvia, ele comia. Aí quando chegava perto dos outros, você está naquela reunião, estava, tolerou ouvir um homem daquele? O homem fala só coisa boa. Foram vocês também enganados? Eles mandaram homens ir lá na reunião. Chegava lá e só via coisa boa. Quando voltava assim, o que vocês viram lá? O homem só fala coisa boa. Vocês também foram enganados por ele? O eleito chega lá. Mas quem quer pertencer a um grupo desse? Irmãos, não é porque somos pouca gente, não. Olha, é pouca gente que vai para o céu, filho. Não é por sermos poucos. Foi um Enoque. Irmão Branham diz que é o tipo que vai ser arrebatado. É o tipo. Noé é o tipo da igreja que passa pela tribulação. Mas Enoque é o tipo do revelado que vai no arrebatamento. É pouca gente. Do pouco que tem, tira mais um pouco.
Não pensa que vai muita gente. Não, na própria mensagem tem muita gente no mundo, tem gente demais na mensagem. De primeiro a gente pensava assim, ó, falta a cidade fulano, olha quanta cidade a gente passa que não tem a mensagem do profeta. Agora é diferente. Você passa em todas, não tem a terceira etapa. E ainda do que tem, vai sobrar só um pouquinho. Ainda passa a primeira. E não é nós com pregação rude que fazemos isso, não. É a revelação que faz isso. A revelação. O indivíduo é revelado, irmão, o indivíduo revelado não tropeça em ninguém. Fulano pecou, caiu meu teu lado. E a fulana adulterou, e 10 mil à sua direita. Nem aí. Você vai na igreja, vou na igreja. Quantos tem lá? Tem meia dúzia. Mas tem gente demais lá. Ele diz, você deve ser doido. Gente demais. Você não viu lá que tem milhões de milhões? É sim, eu vi. A Bíblia diz sim. Só que o profeta diz que são de todas as 7 eras da igreja. Mas você já viu o tipo que nós estamos hoje? Esse tipo é um só. É só Enoque. Então é muito pouca gente que vai. E esta gente que vai é a que tem revelação. É que agora o leão não atrapalha ele. O leão não atrapalha. Primeiro, você já fica com medo do leão. Não vou tocar o barco, não. Ih, tem um leão ali. Israel chegou lá, 10 espias, e disseram o quê? Mas nunca. 2 disseram, vamos. Subamos e possuamos a terra. 10, a maioria, foi contra aquilo. Diz, irmãos, não escuta eles não. Se vocês estivessem comigo lá, vocês falariam o que eu estou falando. Os homens são grandes demais. Nós parecemos gafanhoto perto deles. Ou leão. Não dá para ir. Aí o irmão Brana diz assim, Moisés mandou 12 espias. Mas quando Josué mandou, foi só 2. Aí vai espiar, a coisa muda. De Moisés para Josué, muda. Porque tem que diminuir a gente demais. Eu tinha muita gente, e é muita gente para opinar. Por isso que Deus fala sozinho. Ele, quando fala, quando Deus dá uma ordem, ele não tem que olhar para um lado e dizer, Espírito Santo, você está achando que está certo isso? Vai cooperar comigo? Filho, você vai... Estou certo? Não. Ele é só. Ele diz, eu só. Somente sou Deus e não há outro. Irmão Brana fala sobre isso. Diz, é o Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Ele diz, não é aquele que fala e olha para um lado e começa a perguntar para o pai se está certo aquilo, se ele pode continuar fazendo. Não, seria 2 cabeças. É um só. Deus é um. Ele toma conta do mundo inteiro. E aí nós pensamos, mas tinha que ter milhares de Deus para tomar conta desse mundo. É muita gente. Os milhares que existem é para confundir. Quanto mais cabeça, mais confusão. Tem que ser um só. É por isso que a mulher tem que ter um marido só. Porque senão ela fica louca. Ela é a parte mais fraca. Escuta esse, escuta aquele. Não, é escutar o marido. Tem que escutar o marido. A igreja tem um pastor, o profeta ensina isso. E nós, como igreja de Deus, temos um cabeça, é Jesus Cristo. Ele é o cabeça desta igreja. Agora, nós paramos e ouvimos, porque Ele nos revela o que Ele quer. O desejo dele, Ele passa para nós. É assim que eu quero. Olha, as minhas ordens. É assim, assim, assim. É Deus. Ele vai dar ordem para quem? Para os dele. Vocês vão fazer isso e isso. Você tem a palavra, você vai obedecer a Bíblia. Ah, eu não faço, meu pastor disse isso. Irmão Brana diz na mensagem que o Ministério de Deus Revela, diz, tem que tirar isso também. Não é o seu pastor disse, é o que Deus disse. Que as pessoas colocam o pastor no rolo, e aí o pastor atrapalha Deus.
Não é o pastor. É você e Deus. Deus fala com você. Aquela revelação, Deus deu para o pastor, Deus dá para você. É só você parar e ler. E ser revelado do mesmo jeito. É Deus abrindo o caminho para você. Do outro lado, Deus já colocou um leão ali. E lá, não vai entrar aqui não. E Deus tem um leão para não deixar você ver que o cordeiro saiu do trono. Já tem ali um leão. É no primeiro trovão, que é no primeiro selo, ele já fala, ele saiu do trono. No primeiro selo, ele saiu do trono. Ele converteu em leão, o intervalo já estava avisando. Ele converteu em leão. Não é cordeiro mais. O que você procurou durante todas as eras, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é leão agora, revelou os selos. Tomou o livro, abriu os selos, 7 selos. Ele é leão. A pessoa não passa por ali. Elas temem. Elas não olham pela promessa. Elas temem só a palavra leão. Elas têm medo. Elas não chegam, mas Deus já fez assim para poder guardar a revelação dos 7 trovões. Ela está guardada exatamente pelo leão, pelo boi, que é o sofrimento. Cada crente que não quer sofrer, não adianta. Se você quer ir para o céu, e mão banana, sossegar. Não, para ir para o céu, olha, a porta é estreita, o caminho é apertado. Tão apertado, se você encostar dos lados, está tudo cheio de espinho. Tem problema para todo lado. E tem hora que o seu próprio lar, você não sabe como andar. Tem que andar duro ali. Encosta na mulher, ela espeta. A mulher encosta no marido, está espetando. Encosta nos filhos, um fala mais alto que o outro, um grita mais do que o outro. Grita mais do que o pai, está espetando dentro dela. E o caminho é estreito. E o eleito passa no meio de tudo aquilo. Eleito diz, não, está tudo espetando essa coisa. Eu vou parar. Parar não. Esses espinhos vai ver comigo. Não tem que parar. Eu vou enfrentar. Eu tenho um caminho, ele é estreito. E se alguém vai me espetar, pode continuar espetando. Porque eu vou passar esse caminho. Jesus disse que é para pegar. Tem serpente que ficar nesse caminho. Em meu nome pegarão em serpente. Então sai da minha frente. Se é um irmão serpente, um filho serpente, o pai serpente, o marido serpente, a esposa serpente, sai da minha frente. Se o pastor é uma serpente, tira ele da sua frente também. Agora, se os membros é uma serpente, sai da minha frente. Você não vai me atrapalhar, como eu não vou te atrapalhar. Agora, o caminho da árvore da vida ficou livre. Lá atrás foi posto guardiões. Aqui não, aqui agora está livre. Está livre, até o livro que era fechado, Deus abriu ele. Foi, está livre, você pode entrar. Olha uma coisa, você não podia nem olhar, come ele agora. Come. Isso daqui é o prazer do eleito. Isso é uma revelação. 7 trovões é o mistério que as pessoas se punham loucas. Eu fiquei a vida inteira perguntando, dentro de 30 anos, o que é isso? 7 trovões. Meu Deus, o que é isso? Aí a gente lê uma mensagem, vou ler aqui aquilo que você já conhece. Você lê uma mensagem, aquilo revela tudo, eu tenho que chegar lá. Deixa eu terminar aqui o Desvelar de Deus, 277. E ele diz, bem, então aqueles 7 trovões que você disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eu disse, não, Senhor. Isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. Ué, então, se está revelado, quem foi que revelou? Não é uma revelação dada a um homem. O William Branham disse que não é. Ele diz, está tudo revelado lá. Então quem é que revelou? Cristo. Cristo. Agora você receba essa revelação. Depois disto, o irmão Branham vem e prega a mensagem Cristo, Ministério de Deus Revelado. Ele diz assim, irmão, receba a revelação. Ela não é para ser dada a um homem, mas Cristo já revelou. Receba ela agora. Não é um homem, é Cristo.
Ele continua sendo a palavra. Vê você não pode sair daquela palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus nunca deixará aquela palavra. E ele permanecerá exatamente com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Agora é fácil. É fácil. Amém. Amém. Não é fácil? Por quê? Abriu seus olhos. Mas e fechando os olhos de outros? Ele diz, não vou falar amém, não. E a pessoa teria que perceber isso, porque a revelação é assim. Ela abre os olhos de um e cega outros. Irmão Brana diz, a mesma janela, Moisés olhava e Faraó olhava. Quando Moisés teve luz, e ele estava junto com Faraó, Faraó olhava, meus escravos, eu quero um reino grande. Moisés olhava naquela mesma janela, eleitos de Deus, eu quero tirar vocês daí. Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei como. Como um faraó, quem sabe podia fazer alguma coisa. E tinha que fazer do jeito que Deus queria. Faraó não liberta escravo. Denominação não liberta escravo. Pensamentos denominacionais, organizacionais, não liberta escravos. Tem que sair e ouvir Deus. Depois você volta e liberta. Mas sai você primeiro, deixa de ser um escravo. Primeiro, para você ser um libertador. Porque ali ele estava como um escravo. É o filho da filha de Faraó. Mas agora, dentro dele, era uma escravatura. Eu vi que esse povo pertence a Deus. Esse povo tem o sangue que corre na minha veia. Eu não tenho o sangue de Faraó. Não tem nada, então eu não quero ser um Faraó. É isso que eu eleito. Eu não quero ser um denominacional, porque eu não tenho sangue batista, metodista, assembleiano. Eu não tenho sangue de primeira e segunda etapa aqui, não. Que primeira e segunda etapa torna-se Agar, que gera filho de Brana, como gerou de Abraão. Mas gera filho escravo. E você é diferente, agora na sua veia corre o sangue da eleição. Não é nem de primeira e segunda etapa. As pessoas dizem, mas primeira e segunda etapa não é coisa boa. Foi boa no seu tempo. William Branham diz que até a mensagem de Lutero foi boa no tempo dele. Hoje? Não. Porque a mensagem de Lutero não tira nem cachimbo. Só diz o indivíduo, eu creio e sou salvo, sou justificado porque eu creio. Então, mano, não tirou nem o cachimbo dele. Tem crente que ainda não perdeu nem o cachimbo. Ele tem alguma coisa que ele traz do mundo. Ele tem um costume da denominação. A gente teria que chegar na mensagem do profeta. Então, Senhor, me põe de cabeça para baixo, que dá uma chacoalhada, até que caia tudo. Depois o Senhor me põe de pé. Mas primeiro, antes de me pôr de pé, o Senhor tem que me pôr de cabeça para baixo. Tem que chacoalhar até cair as últimas gotinhas do mundo, as últimas coisinhas que eu pensava que era certo. Eu tenho que agora ter o seu pensamento, como Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Então vem e faça esta obra aqui, esta revelação, irmãos, esta revelação está segurando as pessoas para não chegar nos trovões. Esta revelação foi revelada? Foi, mas ninguém consegue chegar nos trovões. Você pega um grupo e diz, foi revelado, mas o sétimo não. Aí você pega outro grupo e diz, não, William Branham vai vir para revelar isso aí. Tudo é falso. Tudo é falso. Quem diz que foi revelado e o sétimo não, é falso. E quem diz que William Branham vai voltar para revelar mais coisa, é falso também.
Porque o que nós lemos na Bíblia é nos dias da voz do sétimo anjo. Sétimo anjo já foi lá atrás. Já aconteceu, Deus já cumpriu a sua palavra, está revelado. Isto é uma revelação. O que é 7 trovões, então? Tenho que encerrar. Olha, vou repetir o que vocês já têm ouvido sempre, mas o que eu vou fazer? Tenho que repetir isso. Parágrafo 38 da Era de Laodiceia. Agora, os irmãos sabem que a Era de Laodiceia, o livro mesmo foi solto depois de 64, 65, mas foi pregado por irmão Brana e parece que em 61. Tem lembrança aí? Em 61 foi pregado às Éfesas. E irmão Brana, em 61, não sabia o que está escrito aqui no parágrafo 38. Ele colocou isso. Ele colocou depois. Assim como você encontra aqui na mensagem a Laodiceia, você encontra o irmão Brana dizendo, você viu aquele terremoto no Alasca em 64? A mensagem foi pregada em 61, como é que está escrito aqui? Irmão Brana mandou, irmão Levi colocar. Isso daqui também não está na original, quando o irmão Brana pregou as eras, porque ele não sabia disso. Mas ele mandou colocar, isso aqui está fácil. E o próprio que colocou isso daqui é o que deveria trazer essa revelação para todo mundo. E não consegue. Ele escreveu isso daqui. Agora, este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Aí nós falamos assim, ó, eu já fui convertido. Quando eu terminar de ler, você vai ver que você não foi convertido ainda. Que é só o Malaquias 4, eu recebo Elias, amém. Eu creio no profeta como Elias, amém. Então eu sou convertido. Espera lá. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. E aqui está. Quais são estes mistérios? O que são estes mistérios? Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. E o que é os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Mas está ali os 4 animais protegendo esta revelação. E as pessoas não chegam nela. É por isso que o irmão Brana diz que a noiva sobe no 4º selo. Aí todo mundo, ao ler aquilo, diz, bom, então não tem nada a ver, o 5º selo vai cumprir. Eu também pensava assim, o 5º selo vai cumprir depois que eu for arrebatado. O 6º selo, depois que eu for arrebatado. Aí o 7º. Aí falta a luzinha. O que está acontecendo? É que os guardiões estão ali, ó, guardando a revelação dos 7 trovões. Só o eleito chega lá. Eles passam por perto, dão uma olhada, dizem, é bonito, rapaz. Bonito, mas não consigo ver nada. Mas está bonito. Sim, é que os guardiões estão ali protegendo a revelação dos 7 trovões. Entende isso daí? Aí depois que você toma a mensagem, a festa das trombetas, e você vê que o irmão Brana diz que o 5º e o 6º selo foram abertos nos dias de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Eichmann. E que o 5º selo, aquelas almas debaixo do altar, foram que esses 4 homens mataram. Mais de 6 milhões de judeus foram para debaixo do altar. Aí você começa a ter luz. Bom, então, eu pensava que o 5º e o 6º selo é para depois na tribulação. Não, ele cumpriu lá atrás parte deles, assim como parte do 4º selo cumpriu no tempo de irmão Brana, que ele era a águia. Mas o cavaleiro por nome Morte ainda não cumpriu. Que é o do 4º selo, e vai cumprir depois que nós formos arrebatados. Por isso o irmão Brana diz no parágrafo 120 do 4º selo, o 4º selo é um selo predito. Ele não cumpre no tempo da noiva, só depois que ela sai da terra. Então, aí você vai ver o que está acontecendo, meu Deus. Está na hora de eu ver essas coisas. É que o 5º selo, as almas foi para debaixo do altar, em 1942 a 45. Fica pensando que tempo é essas almas debaixo do altar?
É do tempo de Hitler, de Mussolini, de Stalin, Eichmann. O tempo que as trombetas soaram no sexto selo. Irmão Branham mostrando que a sexta trombeta estava ali nos dias de Hitler. E eles, aqueles 4 homens, eram os 4 anjos da sexta trombeta, que foi solto pelo anjo que tinha aquela taça. E os 4 anjos depois soltos tiveram 200 milhões de demônios para poder afligir e matar os judeus. Agora, eles não podem ver isso, que teve que acontecer ali. É por isso que o irmão Branham disse, com respeito à lua escurecer, ele diz, as pessoas, se eu tivesse tempo, eu ia mostrar para vocês onde tudo isso sucedeu e não souberam. 182, Deus escondido em simplicidade. Eu queria mostrar para vocês onde sucedeu. Mas eles não sabiam que tinha sucedido. Ele sabia que já tinha escurecido a lua, que a lua escureceu porque o sol não deu a luz. Cristo saiu. Aí ele mostra na festa das trombetas. O que é isso? Ele diz, quando o Filho do Homem saiu da igreja, a igreja escureceu. Mas o que nós estávamos pensando? Irmãos, depois vai escurecer o sol. Isso, já viu? Vai ser terrível na grande tribulação. Bom, isso daí já aconteceu lá lado espiritual conosco e ninguém percebeu nada. A igreja Laodiceia escureceu toda. Ele diz, você vê aquela fagulha de luz que mostra aquelas bolas que ele mostra com respeito às eras, que são os pavios das eras da igreja. Ele diz, dessa última, não, aquilo ali só tem um pouquinho de eleito. E quando Cristo sai da era, os eleitos saem lá de dentro também, com Cristo. E Cristo saiu através de quem? Do seu profeta. Quando o profeta deixou a era de Laodiceia para revelar os selos, Cristo estava fora da era de Laodiceia, trazendo esta revelação e cumprindo o sétimo selo. Ele diz, você viu que foi aberto ali o quinto e o sexto selo, um pouquinho antes do sétimo selo se abrir, um pouquinho antes, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor, e o Senhor veio em 1963. Mas como o irmão Branham não podia falar, claro como eu estou falando para vocês, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele simplesmente tinha que posicionar as coisas e deixar ali. Hoje você vai e encontra. Quero ver se tem coragem de comer. Uma leitura é fácil você ter coragem de comer. Um frango assado, uma macarronada, é fácil. Mas ver uma revelação ali, que o profeta já revelou, diz, eu como isso daqui. Eu sei que isso é verdade. Vou comer esse livro. Hoje eu posso comer. Já está revelado. Amém? Mas deixa eu terminar aqui, ó. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Agora, olha para você ver se as pessoas que dizem, olha, eu creio no Elias, eu já estou bem. Serão estes mistérios verdades, serão estes 7 trovões, mistérios verdades, revelados divinamente, olha como precisa da revelação, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. São esses mistérios revelados divinamente que manifesta que você creu no Elias. Se a pessoa não viu os 7 trovões revelados, ela não foi convertida pela mensagem de Elias. Porque não é apenas uma mensagem de Elias inferior que vai converter, não. É os 7 trovões divinamente revelados que converterão os corações dos filhos aos pais. Amém. Senhor, desejamos cada dia ter revelação. O senhor profeta pregou para um homem, e aquele homem diz, eu não espero em revelação, porque eu não creio em revelação. E o senhor profeta teve que dizer, então você não crê em Deus, porque para você crer em Deus, Ele é uma revelação, que vem a você e que Ele existe, porque você não vê. E agora, Pai, nós cremos na revelação. Temos esperado na revelação. E o Senhor revelou ao seu profeta. E ele pregou e deixou estas coisas claras para nós. Ajuda-nos a permanecer nesta revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.